Olá a todos, mais uma vez. Estamos aqui para resolver a questão 75 do capítulo 7, volume 2, edição 9, do livro Jewett e Serway, Física para Cientistas e Engenheiros. Então, isso aqui é basicamente uma continuação dos processos adiabáticos para gases ideais, né? É uma questão que envolve os processos e raciocínios abordados durante a aula. Não sei se eu deixarei isso aqui no mesmo vídeo ou se farei um vídeo separado, mas enfim, quando vocês virem isso já estará no YouTube. Então vamos começar. Ele diz que aqui está o desenho, né, mas eu posso botar também a exemplificação, né, recortar a imagem e pôr no vídeo para vocês verem como a questão realmente é, que o desenho aqui está meio mal feito. Mas basicamente isso daqui é um cilindro, então pense isso como um pistão, como abordamos na aula, né, e demos exemplos. E ele diz: um cilindro é fechado em ambas as extremidades e tem paredes isolantes. Isso é uma propriedade muito importante, porque significa que o calor não pode passar para o meio externo, né? Não vai perder calor para o meio externo. Então, isso já configura um certo tipo de processo. Cada compartimento contém um mol de oxigênio que se comporta como um gás ideal com gama igual a 1,40 ou 1,4, sendo gama aquela representação, né, dos calores específicos molares, ou melhor, da razão do calor específico molar, do calor específico molar, a pressão constante, dividido pelo calor específico molar, a volume constante. Inicialmente, os dois compartimentos têm volumes iguais e suas temperaturas são Ti1 igual a 550 Kelvin e T2i igual a 250 Kelvin, sendo o T1i este e o T2i este, né? Então eu dividi entre compartimentos 1 e 2. E este aqui é o processo inicial, o que está mais superior aqui. O que está inferior é o processo após o pistão ter se movido, e veja aqui mais um processo interessante, lentamente. Se ele tem paredes isolantes, ele não troca calor com o meio exterior. E se ele se move lentamente, isso configura também outro processo. Mais uma vez, um processo adiabático. Não sei se estão lembrados da aula também, ou se eu até citei, né, pontuei isso verdadeiramente, mas para compressões muito rápidas ou compressões bem lentas, os processos adiabáticos, principalmente para gases, se dão de melhor maneira. E é justamente o que está acontecendo aqui, né? Sendo gás ideal de oxigênio. O pistão se move lentamente paralelo ao eixo do cilindro, até que fica parado em uma posição de equilíbrio. Isso é muito interessante porque vão envolver outros conceitos e outros entendimentos de assuntos anteriores. Por exemplo, posição de equilíbrio pode envolver muita coisa aqui, né? A gente tem áreas iguais, né? A gente tem pressão aqui ocorrendo. Então, já dando um pequeno spoiler, né? Talvez envolva força, talvez envolva a área. Mas o que ele quer saber no final das contas é a temperatura final nos dois compartimentos. Então, a temperatura 1F e a temperatura 2F. É isto o que ele quer saber a partir destas informações. A partir dessas informações, nós já podemos pontuar algumas coisas. E a primeira informação mais valiosa que ele dá é justamente sobre as paredes serem isolantes. Se as paredes são isolantes, existe um processo em que a variação de energia interna
é igual a zero. Que a energia interna total do sistema é uma constante. Então, a energia interna de todo esse sistema aqui, de cada compartimento contendo 1 mol de oxigênio, não muda. Você pode mudar a temperatura, pode mudar a pressão, o volume vai variar, mas a energia interna não vai mudar. A energia interna total do sistema. Então isso significa que a variação da energia interna é zero. Que nem quando você deriva uma constante, não existe variação ali. A variação da energia interna total é igual a zero. Isso significa que a variação da energia interna em 1 mais a variação da energia interna em 2 é igual a zero. E sabendo disso, nós podemos relacionar com outra questão utilizada na aula, que foi para relacionar a variação de energia interna com um processo isovolumétrico, em que cada variação era dada por um calor, em que você tinha um calor específico molar constante, com um volume constante. Então, o que é que eu posso relacionar aqui? Eu posso dizer que cada um desses é igual a N vezes, que é no caso o número de mols, vezes o calor específico molar isovolumétrico, vezes a primeira variação de temperatura, mais mesmo processo, vezes a segunda variação de temperatura, isso é igual a zero. Porque novamente eu só estou substituindo cada variação de energia interna. Porém, como o número de mols e o coeficiente, o calor específico molar isovolumétrico, são duas constantes, e diga-se de passagem, né, o calor específico é o mesmo para as duas, porque eu só estou falando de um gás só e considerando ele ideal, eu posso simplesmente dividir ambas as equações, né, eu vou escrever em azul, pelo número de mols e o calor. Mas se eu dividir com zero no numerador, esse processo aqui, esse resultado aqui também é zero ao lado direito da equação. Então nós temos que, resultando em ΔT1 mais ΔT2 igual a zero. E o que é ΔT1 e ΔT2? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a temperatura em 1 final menos a temperatura em 1 inicial, mais temperatura 2 final menos a temperatura 2 inicial. Isto é igual a zero. E sabendo que cada uma dessas temperaturas iniciais é negativa, a gente pode somar em ambos os lados cada uma, né, para poder passar para o lado direito da equação. E nós obtemos a igualdade, que vou deixar marcado em azul, em que a temperatura 1 final mais a temperatura 2 final é igual a temperatura 1 inicial mais a temperatura 2 inicial. E sabendo o valor de cada uma, né, a temperatura 1 inicial é 550, a temperatura 2 inicial é 250, somando, nós obtemos 800 Kelvin. Ficou meio feio, mas acho que dá para entender. Então a soma das temperaturas finais deve dar 800 Kelvin. Agora, sabendo do fato anterior, nós podemos passar para outra parte, que como o pistão está sendo descomprimido, né, ele está voltando, ele está se movendo, melhor dizendo, lentamente, e não existe troca de calor com o meio externo, nós sabemos que isto é um processo adiabático. E para processos adiabáticos, nós podemos utilizar aqui o segundo ponto. Por ser
processo adiabático fazemos? A gente utiliza a equação que nós chegamos, né, um dos resultados mais interessantes, de que a pressão vezes o volume elevado a gama é igual a uma constante. Mas também vimos que podemos representar isto aqui para duas fases, né? Uma fase inicial e uma fase final. Já que é uma constante, né? Então nós podemos representar tanto para 1 quanto para 2. De modo que P1 inicial de V1 inicial elevado a gama é igual a P1 final vezes V1 final elevado a gama. Assim como P2 inicial vezes V2 inicial elevado a gama é igual a P2 final vezes V2 final elevado a gama, sendo gama novamente aquela constante dada pela relação dos calores molares, calores específicos molares. Bom, eu vou chamar esta equação aqui de 1 e esta equação de 2 para só facilitar a maneira como eu vou tratá-las. E o que é que eu posso fazer? Eu posso dividir a primeira equação pela segunda. Então, já que são sistemas lineares, né? Fazendo a 1 dividida pela 2, nós temos, repetindo todo o processo, inclusive a letra aqui ficou bem feia, peço perdão, dividido por P2 inicial, V2 inicial elevado a gama, é igual a P1 final, V1 final elevado a gama, sobre P2 final de V2 final elevado a gama. Bom, aqui nós lembramos do fato de que ele expressou inicialmente, de que inicialmente os dois compartimentos têm volumes iguais, ou seja, os volumes para os processos iniciais em que você tinha T1 inicial e T2 inicial são iguais. Portanto, a gente demarca aqui V1 inicial é igual a V2 inicial. E ele demarcou, ele pontuou outra coisa, né? De que o pistão se move lentamente paralela ao eixo do cilindro, até que fica parado em uma posição de equilíbrio. O que é que isso significa? Posição de equilíbrio. Bom, aqui não vai ter muito espaço, né? Vou ter que jogar para cá. Mas enfim, isso significa que a força em cada lado do pistão deve ser a mesma. Então isso é muito interessante, né? De novo, se ele está numa posição de equilíbrio, a força para cada um é a mesma coisa. Mas se a força para cada um é a mesma coisa e as áreas em cada lado do recipiente, né, são iguais, a gente chega que o quê? Que nós temos o volume 1 inicial igual ao volume 2 inicial e a pressão 1 final é igual à pressão 2 final. E de novo, a pressão, eu estou falando aqui das pressões finais porque a pressão ela é dada pela força sobre a área. E se aqui a área de cada um, né, é igual e a força em cada lado
do pistão é a mesma, nós só podemos concluir que as pressões são iguais. E nesse caso isso ocorre para as pressões finais, né? Para a pressão 1 final e para a pressão 2 final. A partir dessas informações, o que é que ocorre, né? Essa equação aqui ela é simplificada. Por quê? V1 inicial é igual a V2 inicial. Então, aqui do lado esquerdo, só vai sobrar P1 inicial sobre P2 inicial, já que esses dois aqui eles vão ser anulados. Igual, como P1 final é igual a P2 final, eles também, né, vão se cancelar, sobrando somente V1 final sobre V2 final. Eu vou deixar todos aqui elevados a gama. Agora eu vou fazer a terceiro ponto, o terceiro e último ponto é que a partir dessa equação que nós obtivemos, podemos aplicar a lei geral dos gases ideais, né? Já que estamos tratando de oxigênio em um estado de gás ideal. Então, aplicando esta lei, nós sabemos que P1 inicial, já que a lei geral dos gases ideais é PV igual a nRT, P1 inicial vai ser nRT1 inicial sobre V1 inicial. Então, só representando aqui, nRT1 inicial sobre V1 inicial. E P2 inicial, analogamente, vai ser nRT de T2 inicial sobre V2 inicial. E fazendo isso para cada um dos volumes, nós vamos ter basicamente a mesma coisa, mas agora se tratando do processo final e se tratando da pressão no denominador. Então vamos ter que o volume 1 final é igual a nRT 1 final sobre a pressão 1 final. E V2 final, acho que vai caber aqui, é igual a nRT 2 final sobre P2 final. Por que é que eu fiz estas transformações? Como nós queremos chegar nas temperaturas finais, é interessante deixar elas explícitas para cada um desses dois membros e deixar também as informações explícitas para cada um dos membros iniciais, né? Já que são as únicas informações que nós temos. Substituindo tudo nesta equação, a gente obtém um resultado meio grande, mas que irá simplificar bastante. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, se a câmera está pegando bem. E vou deixar dessa maneira aqui para ficar mais fácil visualizar. De V2i é igual a, entre parênteses grande, nRT 1F sobre P, na verdade. Sobre P1F dividido por nRT 2F sobre P2F. Isso tudo é elevado a gama, né? Já que eu estou substituindo este termo. Enfim, aqui vão ocorrer alguns cancelamentos, né? Então, isto aqui, considerando que isso aqui está no numerador e isto no denominador, mesmo que haja uma divisão, o que é que nós podemos fazer, né? Esse termo, as constantes, elas vão se cancelar. Como a pressão, como as pressões finais são iguais, ocorre também um cancelamento entre elas. O volume inicial de ambos é igual.
E as constantes também são iguais, né? Olha só que interessante. Agora permanece, a gente obtém que T1 inicial sobre T2 inicial é igual a T1 final sobre T2 final, mas tudo isso elevado a gama. Bom, fazendo mais algumas contas, T1 final sobre T2 final vai ser T1 inicial sobre T2 inicial elevado a 1 sobre gama. Já que eu estou tirando a raiz, né? Mas aqui não é uma raiz quadrada nem cúbica, em cima raiz de ordem gama, ou seja, de ordem inversa a 1,40, que deve ser um número irracional, não sei exatamente qual o valor, mas sei os valores desses dois. Então este é 550, este é 250 e vai estar elevado a 1 sobre 1,4 ou 1,40. E eu já deixei calculado aqui, e o valor ele é aproximadamente 1,756, deixar em 3 casas decimais. Como isso aqui é uma razão, eu posso representar dessa maneira, de que, vou deixar em azul ainda, T1 final é igual a 1,756 T2 final. Continuando, nós chegamos numa relação muito interessante e bem direta, né? Que a partir disso nós podemos obter o resultado. E que a partir dessa razão e de uma razão que conhecemos, né? Das duas temperaturas iniciais, tirando a raiz com o índice sendo gama, ou melhor, né? A raiz, o índice sendo gama, ou exponenciando o inverso de gama, nós chegamos que a temperatura final em 1 é igual a 1,756 da temperatura final em 2. Mas nós sabemos também que a temperatura de 1 final mais a temperatura de 2 final é igual a 800 Kelvin. Não sei se vai dar espaço para concluir aqui, mas enfim, se T1F é igual a 1,756 T2F, e aqui, né, tem um número 1 multiplicando T2F, eu sei que na verdade não é T2F direto, e sim 2,756 T2F é igual a 800. Então aqui eu digo que a temperatura final em 2, a partir dessa informação, é aproximadamente 290 Kelvin, e a temperatura final em 1, a partir dessa informação, né, substituindo aqui ou substituindo aqui, ela é igual a 510 Kelvin. Então esta foi a questão, né, muito interessante, porque ela aplica praticamente todos os conhecimentos dos processos adiabáticos em gases ideais e até mesmo de outros assuntos. Deixe-me só dar um zoom out de novo e mostrar a resolução completa. Bom, está aí. Até a próxima resolução, que será da questão 74 do mesmo capítulo.